Olá, aluno Sinapse! Eu sou Isaura Mendes, professora de História, e hoje a gente vai voltar aos nossos assuntos aí de Idade Antiga, começando por Egito Antigo. Na aula passada a gente já viu um pouco sobre Mesopotâmia, e hoje a gente vai falar um pouco sobre essa civilização que é o Antigo Egito. Sempre que a gente for falar sobre qualquer civilização dentro da história, a gente sempre tem que ter em mente aqueles 6 elementos básicos. Quando você for estudar, você sempre faz aquela diferenciação da localização, da política, da sociedade, da economia, da cultura e da religião. Então, a gente sempre vai ter em mente esses preceitos básicos, esses elementos básicos, para poder nortear durante todo o nosso estudo. E sobre o Egito Antigo não vai ser diferente. A gente primeiro tem que saber aí onde se localizava, porque onde essa civilização vai se formar vai dizer muito sobre ela. Se vocês observarem, todas as cidades, até mesmo a sua cidade, provavelmente vai ter um riozinho aí próximo, porque a gente precisa de água para sobreviver, tanto para beber como para poder plantar. E no caso do Egito Antigo tinha um rio enorme, que é o Rio Nilo, que é o maior rio do mundo, e eles não só utilizavam para o plantio, como também para o transporte de carga, era utilizado para o comércio. Esse enorme rio, assim como o rio Tigres e Eufrates, lá na Mesopotâmia, ele também tinha períodos de enchente, períodos de cheia. Mas diferente da Mesopotâmia, ele não tinha aquele período, aquela cheia que inundava tudo e era de forma descontrolada e precisaria fazer grandes construções para impedir essas cheias de que levasse toda a comunidade. Aqui não, ele vai ser mais periódico, vai ter os períodos de cheia, mas vai ser mais controlado, e isso vai fazer com que eles comecem a se organizar de acordo com esses períodos de cheia, porque quando ele enche, ele vai levando todos os resíduos do rio para o solo, e quando ele vai secando, esses resíduos vão nutrir a terra e vai facilitar aí o plantio dessa civilização. E é importante que vocês entendam que aqui nesse mapa que eu estou mostrando para vocês, a gente vai ter o Baixo Egito e o Alto Egito. O Baixo Egito, por incrível que pareça, fica aqui no sul, e o Alto Egito vai ficar... Aliás, perdão, errei. A gente vai ter o Baixo Egito e o Alto Egito. Por incrível que pareça, o Baixo Egito vai ficar ao norte e o Alto Egito ao sul. Aí você me pergunta, mas como assim, professora? Se o norte está em cima, por que é o Baixo Egito? Porque os egípcios, eles não se localizavam como a gente se localiza com a Rosa dos Ventos. Eles chamavam de baixo, literalmente, porque era a altura da terra. Quanto mais próximo do mar você está, mais rente do mar, mais baixo a terra vai estar. Então, é o Baixo Egito, essa parte aí mais próxima, onde se localiza aqui o delta. E o Alto Egito é essa parte onde a terra é mais alta. Ainda assim, mas além do rio, a localização do Egito, ela fica ali no mapa, no nordeste da África, no nordeste africano, e vai se formar alguns grupos que vão se autodenominar nomos. Esses nomos são as tribos que vão se formando ao redor do Nilo. Essas tribos, como eu já havia falado, elas vão ficar entre o Baixo Egito e o Alto Egito. As comunidades que ficam no Alto Egito, essa parte aí que vai ficar ao sul, e as comunidades, os nomos que vão ficar no Baixo Egito, vai ser essa parte aí mais próxima do delta. Só que vai haver, a partir de 3100 a.C., a gente vai ter uma união, que vai ser exatamente quando vai começar esse império, essa civilização aí do Egito Antigo, vai ser nessa união. Um faraó chamado Menésia, lá do Alto Egito, ele vai tentar, não só vai tentar, como vai conseguir dominar os nomos que estão ali no Baixo Egito, porque essa terra é bem mais fértil, porque fica no delta, né? Essa terra é bem mais fértil, e por volta de 3100 ele vai conseguir dominar e unificar todos esses nomos em um só. Então, todos eles vão pertencer a um único faraó. Então, eles vão começar aí uma política centralizada. A política deles é característica não só por serem altamente centralizadas, mas por serem teocráticas. O que quer dizer isso? Teocrática é que tem o poder nas mãos de Deus, né? Teocracia. Assim como lá na Mesopotâmia, eles também tinham uma teocracia. Só que lá, os líderes eram representantes de Deus.
Aqui no Egito, não. Aqui os líderes, os faraós, vão ser o próprio Deus. Então, eles eram tanto o próprio Deus como eles tinham poder absoluto. Não só por eles serem Deus, eles não podiam ser tocados, olhar do olho no olho. Eles tinham poder de fazer obras que apenas com um poder tão centralizado eles conseguiriam fazer isso. E esse período aí do Egito Antigo vai ser bem longo. Tão longo que a gente vai ter cerca de 404 faraós e 31 dinastias durante esses mais de 3.000 anos de existência do Egito Antigo. Para a gente ter ideia, esse período ele vai ser dividido entre Antigo Império, aí vai ter um período de transição, Médio Império, um período de transição e Novo Império. No Antigo Império, que vai ser quando começar após essa unificação, a gente vai ter aí as grandes construções, a construção dessas 3 pirâmides aí bastante conhecidas, Miquerino, Kefs e Kelps. Só para vocês terem uma ideia, a pirâmide de Kefs ela tem 140 metros de altura, então eles queriam ser conhecidos por essas grandes construções. E, de fato, eles se tornaram conhecidos por essas construções. Quando a gente fala em pirâmide, ninguém lembra de pirâmide Inca ou Maia, a gente vai lembrar sempre das pirâmides do Egito. Tão tal que essas pirâmides elas eram a maior obra, mais alta obra humana até o século XIX. Só tivemos uma construção mais alta que elas com a Torre Eiffel no século XIX. Então, eles por um longo tempo, eles se tornaram conhecidos pelas maiores obras feitas pelo homem. Foi feita pelo homem, não foi feita pelos ETs. Antes da gente chegar aí nesse período do Médio Império, a gente vai ter um período intermediário que vai ser um período em que a gente vai ter várias invasões e vai desestabilizar aí o poder do faraó dessas invasões. Só que essas invasões elas vão ser superadas aí por volta de 2040 a.C., quando vai começar o Médio Império. Esse Médio Império ele é caracterizado por um período de algumas secas, vai ter fome, mas também vai ter fartura. É um período extenso, então ele vai ser caracterizado também pela chegada do povo hebreu. É nesse Médio Império em que os hebreus eles vão migrar para o Egito e, a princípio, eles não vão ser escravizados, eles vão trabalhar de certa forma livres, mas quando os ixos invadiam o Egito, eles vão ser culpabilizados por essa invasão e vão acabar sendo escravizados pelo povo do Egito. É aí por volta do Médio Império que a gente vai ter a chegada dos hebreus no Egito. A princípio, quando eles chegarem no Egito, eles não vão ser escravizados, eles vão trabalhar de certa forma livre. Só que nesse período também vai ter algumas invasões. E os hebreus eles vão ser culpabilizados por essas invasões e eles vão passar a ser escravos dos egípcios. E eles só vão conseguir se libertarem quando os ixos invadirem o Egito. É nesse período aí de invasão que a gente vai ter a fuga dos hebreus. A gente não sabe até que ponto essa fuga tem aí o auxílio por causa dessas invasões, esse momento de tumulto, ou mesmo pela liderança de um hebreu nessa invasão. Mas é por volta desse período aí que os ixos ele é um povo bastante... eles são guerreiros, eles têm uma característica bastante forte, porque eles chegavam com carruagens guiadas a cavalo, da qual eles tinham um poder bélico muito forte, porque no momento em que eles conseguiam controlar os cavalos, tinha outros que vinham com arco e flecha. E aí, durante essas invasões, a gente vai ter também os egípcios se adaptando a essas características e começando a utilizar esse tipo de poder bélico. E durante toda essa confusão que vai estar tendo, vai ser um período em que os hebreus eles vão fugir do Egito. E no finalzinho, quando eles conseguem expulsar os ixos do Egito, a gente vai ter um novo império surgindo, que vai ser o império de 1560 e até 1085 a.C. Esse novo império, ele é um império que vai ser muito característico pelo ápice da expansão do Egito. O Egito ele vai conseguir chegar até onde hoje a gente conhece como Síria e até mesmo lá no Sudão, no sul ali do Egito. Eles vão conseguir dominar. Esse período ele também é bastante característico pelos seus faraós. Gente, eu tô falando aqui datas para vocês conseguirem se nortear, mas vocês não precisam decorar datas, vocês não precisam decorar nomes de faraós. O Enem não vai perguntar sobre isso. Mas é para vocês poderem se situar um pouco nessa linha temporal. Eu vou falar aqui o nome de um faraó específico pela singularidade que ele teve nesse novo império, que é o Amenófis IV. O Amenófis IV, ele teve uma ousadia que nenhum outro faraó tinha tido até então.
Eles acreditavam em vários deuses, então eles erguiam templos. Cada um tinha o seu deus favorito. E como eu já havia falado, o próprio faraó se denominava um deus. Então, ele, observando aí que os sacerdotes estavam lucrando muito com esses templos, porque as oferendas eram deixadas nos templos e quem tomava de conta eram os sacerdotes. E até mesmo os faraós, eles tinham que dar tributo para esses deuses, que na real quem ficava com esses tributos eram os sacerdotes. Então ele, descontente com essa riqueza aí dos sacerdotes, ele simplesmente teve a ideia de tentar mudar tudo e dizer que não existiam vários deuses, que só era para acreditar em um deus, que o único deus que existia era o deus Atom. E ele não era mais um Amenófis IV, ele agora era o Akhenaton, que é o deus, só existia ele. Então ele fechou todos os templos e ele era o único deus. Então ele teve essa ideia aí do monoteísmo. Só que isso não durou muito não, porque ele tentou desestruturar toda uma civilização que já existia há muito tempo com o politeísmo. Então ele não podia destruir isso de um dia para a noite, tão tal que ele foi assassinado. E aí quem herdou o trono foi o seu filho, que era Tutankhaton. Só que Tutankhaton não quis seguir essa filosofia que o pai dele tinha elaborado, que só existia um deus, e ele acabou mudando seu nome para Tutankhamon, que é em homenagem ao deus Amon, e não o Atom, que era o nome dele era em homenagem ao deus Atom. Então ele mudou e voltou a tudo como era antes, aí acreditando em vários deuses e reabrindo os templos. É nesse período aí também que vai haver essa transição aí dos hebreus, que eles vão estar saindo, e há relatos, assim, coincidentemente, que esse é um momento em que eles têm esse contato com a crença em um único Deus, que até então todas as outras civilizações eram politeístas. Então, é nesse momento aí também que os hebreus eles vão ter esse contato aí com o monoteísmo. É nesse período também que a gente vai ter os Ramsés I, Ramsés II. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar no Ramsés. E para finalizar esse período vai ser o período das invasões. É quando eles vão ser invadidos por vários povos. Eles vão ser invadidos pelos assírios, pelos macedônios. Até a Inglaterra vai chegar a dominar o Egito durante um tempo, até ele ser totalmente desfeito. Então a gente agora vai falar um pouco sobre como era a economia. Não se assuste com essa palavra economia. Quando a gente fala em economia e história, é mais assim, o que eles faziam para sobreviver. Qual era a economia de base deles. Como eu já havia falado, eles viviam à base da agricultura ali ao redor do Nilo. Então, eles eram uma sociedade basicamente que viviam basicamente da agricultura. Vocês vão encontrar no vestibular ou agricultura ou agropastoril de regadio. Agropastoril de regadio, tanto porque agro, de agricultura, pastoril, porque eles também criavam pastos, de regadio, que era a forma com que eles... a base da agricultura, que era a base da rega. Então, vocês podem encontrar tanto agricultura como agropastoril de regadio. Já caiu também esse termo no Enem. Então, você fala assim, professor, mas eles também praticavam comércio, eles também... faziam artesanatos, faziam, mas não era a base da economia dele. Quando a gente fala em economia e história, a gente quer saber o que eles faziam para sobreviver. Então, a base era a agricultura. E como que era aí a sociedade? Como que eles viviam? A sociedade deles era uma sociedade da qual você não podia ter mobilidade social. Se você nascia artesão, você provavelmente, seu filho ia ser artesão, seu neto ia ser artesão. Não havia essa possibilidade de mudar de classe. Não existia mobilidade social. Aqui a gente vai ter uma sociedade estamental. Do jeito que ela está, ela vai ficar. Ela não muda. Impossível mudar? Não é. Se o faraó quiser pegar um camponês e levar para casa, ele pode, mas a possibilidade disso acontecer é quase nula. Então, e outra característica também que eles tinham um modo de produção asiático. Mas, professora, não ficava na África, por que o nome é modo de produção asiático? Modo de produção asiático, porque é aquele mesmo modo de produção que a gente viu na Mesopotâmia. Mas lá é na Ásia. Mas como é o mesmo modo de produção, a gente acabou adaptando para todas as sociedades que tinham esse mesmo modo de produção sem mudar o nome. Então, aqui você entende que fica na África, mas o modo de produção é o mesmo. Em que se baseia esse modo de produção? O modo de produção asiático é o modo em que o Estado, no caso aqui o faraó, é detentor de tudo. Tanto das obras, das casas, como da produção, de tudo que era plantado, de tudo que era colhido, tudo era do faraó. Ele tomava tudo
e distribuía conforme os seus critérios. Ele ia distribuindo. Mas, professor, isso aí não é comunismo? Não, porque no comunismo, a gente tem tudo é do Estado, mas a ideia do comunismo é que tudo seja distribuído de forma igual. Aqui não, até porque nessa época ainda não se conhecia esse conceito de comunismo. Aqui o farol vai distribuir de acordo com o critério que ele quiser. Então, tal que havia diferença. O farol tinha uma casa melhor, tinha roupas melhores, e o camponês não. Então, aqui a gente vai ter uma diferença social entre determinadas classes. Então, aqui a gente vai ter uma diferença. Então, o modo de produção asiático não é a mesma coisa de comunismo, ok? E a nossa pirâmide social, como que ela era construída? A pirâmide social, a gente vai ter aí no topo o líder, né? Que é o Estado, que é o Deus, que é o faraó. Faraó. Abaixo do faraó, a gente vai ter a nobreza, que, como eu já falei na aula passada, a nobreza consiste nos familiares do faraó e etc. Não é necessariamente alguém que tem uma importância social porque fez alguma coisa. Geralmente, a nobreza é porque é parente de alguém que fez alguma coisa. E os sacerdotes, eles estão abaixo. Os sacerdotes, depois do faraó e da nobreza, eles são os mais importantes. Eles são os que vão tomar conta dos templos, eles é o que vão passar as leis para a população, é eles que vão ser aí os responsáveis por essa doutrinação, são os sacerdotes. Os sacerdotes, eles vão ter influência até mesmo no faraó. Assim como Amenófis IV, quando quis do nada mudar tudo, eles foram lá, ó, o que é isso? Não é assim, não dá certo, e ó, mataram o faraó. Então eles têm essa influência de tanto colocar como tirar o faraó. Claro que ele não tem mais poder que o faraó, mas eles têm grande influência. Abaixo do sacerdote, a gente vai ter os escribas, que eles estão aí na parte intermediária. Eles nem são tão superior, mas também eles não estão tão abaixo. Eles são os responsáveis para aprender e escrever os hierógrafos, que era a escrita oficial, e também são responsáveis pelos tributos, eles recolhem os tributos, eles têm assim papel administrativo. Abaixo deles, a gente vai ter os militares. Os militares aqui ele tem uma característica diferente da outra sociedade que a gente estudou, que eles são basicamente mercenários, eles são contratados de outros lugares que são trazidos para o Egito, geralmente em troca de terras, de lugar para morar, porque para não haver a necessidade de recrutar os camponeses, para não desestabilizar o status quo, para manter tudo como estava. Então, eles não eram hábito deles recrutar camponeses para militares, eles contratavam, eles traziam mercenários, pessoas de fora. E abaixo deles a gente vai ter os artesãos. Os artesãos eles estão na camada mais baixa. Só que eles estão em contato direto com a nobreza, porque os artesãos eles vão produzir estátuas, eles vão produzir obras, eles vão produzir pinturas, e esse tipo de produção só a nobreza podia pagar. Então eles estão em contato direto aí com a elite local. Já abaixo deles, a gente vai ter assim mesmo a maior parte da população, que é os camponeses. Os camponeses e os escravos. Mas não se engane, aqui a gente está com escravos bem abaixo, mas o escravo não era um número muito grande. A maior parte da população não era de escravos. Tinha poucos escravos. Aqui os escravos eles eram oriundos de guerras ou até mesmo por dívidas. Mas, professor, como é que eles conseguiam fazer com que eles construíssem aquelas pirâmides, aquele trabalho, só sendo um trabalho escravo? Não, aqui a gente vai ter uma servidão coletiva, que isso é típico do modo de produção asiático. Então, essa servidão coletiva, ela não confundir servidão com escravidão. Aqui a gente vai ter uma servidão. Os camponeses, eles trabalhavam na lavoura, na agricultura, mas quando existia o período de cheia do Nilo, eles eram reagrupados ali para as obras, tanto para os templos, qualquer obra que fosse necessária, eles trabalhavam exaustivamente, mas não eram vistos como um trabalho escravo. Eles eram servos. Passando aqui a sociedade, a gente vai falar um pouquinho sobre como que era a religião deles. Eu já falei aqui para vocês que eles eram politeístas. Então, eles acreditavam em mais de um deus. Eles não só eram politeístas, como eles acreditavam que os deuses eram antropomórficos. Ou seja, tinham a imagem de homens e animais. Antro quer dizer homem, zo quer dizer animais e mórficos é formas. Então, eles tinham formas de animais mesclada aí com formas humanas, como vocês podem observar aqui na imagem. É uma característica da religião
dos egípcios. E eles também tinham uma crença na vida após a morte. Tão tal que eles se mumificavam, eles eram enterrados com seus objetos pessoais, até mesmo com seus servos, com seus animais. Todos eles eram mumificados também porque eles acreditavam que eles poderiam voltar e iam precisar do corpo deles intactos para essa vida após a morte. E outro aspecto também interessante que a gente tem que estudar, outro elemento, que é a cultura. A cultura deles é bem característica por causa da escrita, né? Eles não só tinham a escrita hierógrafa, eles tinham 3 escritas. Só de hierógrafo a gente já encontrou mais de 6.000 símbolos diferentes. Então eles vão se adaptando, mudando. E o hierógrafo, ele era uma escrita oficial, mas ele só podia ser escrito pelos sacerdotes. Só os sacerdotes podiam escrever em hierógrafo. Aí a gente tinha outra escrita aí que era destinada aos burocratas, que é a hierática. A população comum mesmo só podia escrever com a escrita demótica. Então, existia uma diferença aí, até mesmo em quem podia utilizar qual escrita. Eles também se tornaram bastante conhecidos pela matemática, até porque para fazer as construções que eles tinham que ter um domínio da matemática, dos astros, da arquiteturas dele, e a medicina. A medicina é uma característica muito forte da cultura deles. Para vocês terem noção, eles já faziam pequena cirurgia naquela época, até retirada de catarata, eles já faziam lá no Egito Antigo. E a questão da mumificação, né? A mumificação tinha que ter um conhecimento da medicina muito, porque eles conseguiram manter o corpo humano, como vocês podem observar. Esse aqui é o Ramsés II. Vocês podem observar, até hoje a gente tem resquício até da pele, do cabelo, então eles conseguiram mumificar e manter toda a estrutura. E para fazer esse processo tinha que ter um conhecimento de medicina muito aguçado, até porque eles tinham que dissecar, tirar todos os órgãos, colocar betume e diversas outras substâncias para poder manter ele desse jeito. E outra característica que a gente tem até hoje, que é herança também deles, é a questão da maquiagem. Eles utilizavam maquiagem não só pelos fins estéticos, mas porque na África tinha muito inseto, então eles utilizavam uma camada de tinta, basicamente, que protegia ele contra picadas de inseto. Então, eles não só utilizavam para se proteger, como eles acabaram também desenvolvendo aí, pinturas para fins estéticos que a gente herdou até hoje. Só para finalizar aqui o Egito Antigo, a gente vai fazer um exercíciozinho do Enem, que já caiu em 2009, para a gente ter a base do que pode cair. A gente tem aqui o exercício do Enem 2009, e o enunciado diz o seguinte: o Egito é visitado anualmente por bilhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas dos vales dos reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era no passado interpretado de uma forma muito diferente, pois, letra A, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. Aqui de cara eu já posso dizer que essa resposta é correta. Por quê? Porque significava um poder, essas grandes construções mostravam o poder que o faraó tinha sobre as pessoas. Então elas nada mais era do que impor, mostrar para o mundo que eles tinham poder. Eram manifestações de poder. Mas a gente vai ver por que as outras alternativas não estão corretas. A letra B. Representava para a população do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalhos em canteiros faraônicos. Aqui a gente já vê um erro porque o Alto Egito já fica no sul. Então a possibilidade deles migrar seria para o norte, né? E aí a gente já descarta. A letra D. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas construindo templos. Gente, se a gente está passando por um problema econômico, fazer grandes construções não era a solução, até porque a base da economia deles não era essa. A gente já estudou que a base da economia deles é a agricultura. Se eles estão passando por problemas econômicos, provavelmente eles iam fazer um racionamento de comida e não construir mais templos. Existia sim o sacrifício que os faraós faziam para os deuses, mas aqui eles não estão mensurando o que sacrifício e se isso resolveria o que a questão está perguntando. E não é exatamente isso que a questão está perguntando.
A letra D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas, que engrandecia o próprio Egito. Não, porque a gente já sabe que quem trabalhava nas obras públicas eram os camponeses, e de desocupado eles não tinham nada. Enquanto eles não estavam na lavoura, eles estariam trabalhando nessas grandes obras. Então o faraó ele não pegava os desocupados para fazer essas obras. Aqui a gente já descarta. E a letra E. Significava um peso para a população egípcia, que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições. A gente não tem nenhum registro histórico que traga essa revolta popular contra os rituais religiosos, contra a construção desses templos. Não existe vestígios para afirmar isso. Então, até agora, essa afirmativa está errada. Bem, gente, como a gente observou aqui, a resposta correta é a letra A. Eu espero que vocês tenham acertado e a gente se vê na próxima aula. Tchau!